Fala pessoal, Aline Teixeira por aqui, mais um episódio do podcast Pode Vir. E hoje eu tô com um cara assim super interessante, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo que teremos hoje. Esse cara já foi vereador por 6 mandatos, 24 anos de vida pública, sempre lutando por São Paulo e pela cidade de Tiradentes. É dele que eu tô falando, Dalton Silvano. Muito prazer, Dalton. Olá, Aline, estou muito feliz aqui ter sido convidado para vir aqui no teu podcast. Você convidou e eu vim, né? É isso aí. E quero aqui, antes de mais nada, parabenizá-la pela tua atuação aqui, não só na cidade de São Paulo, mas em todo o estado, né? Como liderança comunitária, como colunista, como influencer e outras, mais defensora dos direitos da mulher, né? E também dos direitos humanos. É lógico que eu não vou ficar aqui falando todo o teu currículo, porque senão nós vamos consumir todo o nosso tempo, mas estou feliz por estar aqui. Dalton, eu li bastante sobre você e você tem 24 anos de vida pública, é isso? 24 anos, 6 mandatos como vereador. E a gente sabe que você tem um trabalho bem legal, né, na cidade de Tiradentes. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo aí, quais foram as suas conquistas durante todos esses anos aí para a cidade de Tiradentes, né? Como foi quando você começou e como que está hoje em dia? Conta um pouquinho para a gente aí sobre essa sua trajetória na política. Na verdade, Aline, eu tenho um trabalho muito grande na Tiradentes, mas é importante dizer que eu nasci e me criei na região do Cambuci, Vila Mariana, Aclimação, Ipiranga. E posteriormente, né, eu fui para a cidade de Tiradentes porque fui chamado para ir lá resolver um grande problema que à época de 1994 tinha naquele bairro, que era as prestações altas. E eu tive uma vida muito difícil, né, e isso me comoveu muito. Eu fui despejado, só para vocês saberem, quando eu era pequeno. Então, quando falou que o povo estava sendo despejado, eu saí. Pegou, né? Pegou, eu fui correndo para lá e, graças a Deus, depois de muita luta, nós conseguimos resolver. Se você imaginar a época, comparativamente a hoje, uma prestação de 800, 900 mil reais. Né? Quando, com o plano 1000 que eu ajudei a construir, né? Ninguém faz nada sozinho, o povo está pagando 200, 300, 400 quem entra agora, quer dizer, é até menos que um aluguel. E depois eu fiquei lá, né, e não tinha nada naquele bairro, e ficamos lá resolvendo vários problemas. E tudo que tem na cidade de Tiradentes, eu posso te garantir que tem o meu trabalho. Não, lógico que não fiz nada sozinho, mas eu liderei muitas conquistas, a começar do hospital, creches, novas escolas. Depois temos 2 céus também que participei, vários campos de grama sintética e muitas outras conquistas. Fiquei muito feliz não só de ter feito o trabalho lá, mas em toda a cidade, mas lá é um povo mais carente, não é? É aquela região que você acolheu para você, né, Dalton? Tem isso também dentro da política, né? Você sentiu as necessidades daquela região e você viu o quanto você poderia fazer de diferença para eles, né? Recentemente eu tive na cidade de Tiradentes, eu percebi, está muito avançado, né? Hoje em dia tem muitas melhorias e o nome do Dalton é um nome assim muito conhecido mesmo na região. E Dalton, você falou, né? Muitas coisas que a gente faz, que você fez aí durante esses anos como vereador. Teve coisas que você não conseguiu fazer e por que aconteceu isso? É claro, Aline, é claro que você não consegue fazer tudo e a natureza não dá salto, né? As conquistas, elas são paulatinas e demoram anos, e depende dos governos, né? Depende dos governos executarem ou não. Então, naquilo que foi políticas públicas do município, né, o nosso êxito foi em torno de 80%, porque, né, nós construímos hospitais, novas AMAs, construímos novas escolas, creches. Quando eu falo construímos, é tudo juntamente com as comunidades, com indicação, né, você fazendo emenda de orçamento, você pedindo verba para o governo. Agora, tem muitas coisas que são de responsabilidade do governo do estado e do governo federal. E neste caso, nesses 2 casos, você tem enormes dificuldades. E aí eu vou te falar, Aline, eu vou te falar com todo o tempo que eu vivi e fiz política na cidade de São Paulo, particularmente na cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes carece de uma representação, né, na Assembleia Legislativa, né, para ser a voz da cidade de Tiradentes no governo do estado e também no governo federal. Carece. Então, eu vou dar só 3 exemplos, né? 3 exemplos.
é o bom prato. Aquele povo carente, não conseguir o bom prato, né? O outro, assim, que hoje está, obviamente, assim, um ponto fundamental é aquele chamado Expresso Tiradentes, que é o antigo fura-fila lá de trás, né? Por quê? Porque hoje a cidade de Tiradentes cresceu bastante. Tem em torno de 300 mil habitantes, né? É muito mais que muitas cidades, né? A população das cidades do estado de São Paulo, né? Então nós não temos uma entrada na cidade de Tiradentes compatível, né? Com a evolução do bairro, né? E temos também a questão do poupa-tempo também, que nós não conseguimos por lá. E se você for entrar no mérito, né? Porque a população vai querendo, né? Quer cemitério, quer cartório. A população ela quer ver melhorias e por não ter uma representação no Estado, eu não consegui pôr. E aí, é claro, nós precisamos de representantes do Estado. E é muito interessante o Dalton falar isso, porque as pessoas confundem muito, né, Dalton? Quais são as competências de um vereador, de um deputado estadual, e aí acabam cobrando, por exemplo. E aí é o que ele está explicando, porque são coisas que são competências diferentes. Umas partes são do município e a outra do Estado, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso com as pessoas que estão nos assistindo, porque nem todo mundo sabe, viu, Dalton? Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas por que o vereador tal não fez tal coisa? Poxa, mas isso não é competência do município, isso já é coisa estadual. Então, é interessante a gente falar, até para saber o que as pessoas podem cobrar, né? E outra coisa que é interessante a gente falar, né, Dalton, o quanto as pessoas não conhecem os candidatos que ela vota. Se a gente perguntar para você que está assistindo, você mesmo que está aí assistindo, quem você votou para deputado há 4 anos atrás? Você sabe quem? Às vezes você não sabe se era o federal, se era o estadual, não sabe para quem você votou. Então, comece a prestar atenção, porque são essas pessoas que vão estar fazendo leis e melhorias para a sua região, né, Dalton? Olha, Aline, eu sei em quem eu votei, prefiro não colocar o nome dele. Até porque hoje, para mim, é uma pessoa que, assim, né, não é mais da minha convivência, mas eu tenho certeza, né, que muita gente não sabe em quem votou, nem para deputado federal e nem para deputado estadual. E é aí que eu sempre clamo para a população, né, votar, eleger aquele deputado que ela tenha confiança. Se a população tem confiança em mim, e eu estou indicando um candidato, então, automaticamente, se você não fizer nada, quem vai ser cobrado sou eu. E se eu for cobrado, eu vou cobrar você. Esse é o contexto que, infelizmente, a população não consegue perceber. Porque na época da eleição, você sabe como é que funciona, né? Você sabe, infelizmente, né, funciona de uma forma não muito legal. E outra coisa que é muito importante a gente falar, Dalton, você sabia, óbvio que ele sabe, mas que São Paulo tem um novo governador? Muita gente não sabe quem é o governador atual de São Paulo. E eu não estou falando muita gente por coisa da minha cabeça. Perguntei para amigos meus ontem quem é o novo governador de São Paulo e as pessoas não sabiam responder. E aí a gente vê o quanto que a mídia, às vezes, peca um pouco porque não fala sobre as coisas que estão acontecendo, né? Só fala, às vezes, aquilo que quer que os outros escutem. Então, ficar mais atento a isso também, porque nem sempre a informação vai chegar de uma forma tão rápida nas pessoas. Mas e atrás dessa informação? Quem é o governador? O que ele está fazendo? Esses dias ele esteve em Brasília, né, Dalton? Falando sobre o Pacto Federativo, que é o quê? Vamos ver se o Dalton consegue dar uma aulinha rápida sobre isso. Não, eu não vou dar aula nenhuma, mas qual é o grande problema? O problema é que o Estado de São Paulo paga muitos impostos, para resumir, para a população entender, paga muitos impostos e recebe muito pouco de volta. Quando ele recebe muito pouco, não sobra dinheiro para ele fazer as políticas públicas, né? É a mesma coisa que você pega um determinado valor, imposto federal. O imposto federal paga 100 milhões. Só que o teu estado recebe de benfeitoria, de benefício, 10 milhões, ou seja, 90% vai para, né, as outras despesas do governo federal. Eu perguntei, coloquei ele agora nessa pergunta, porque ele é contador, tá, gente? Não foi uma coisa assim, jogou a bomba e deixa. Mas aí ele sabe explicar de uma forma simples, até para que todo mundo
possa entender sobre esse assunto que não está sendo conversado e não está falando, né? As pessoas não falam sobre o novo governador, não falam sobre o que ele está fazendo, né? Não, aliás, é assim, não é? Eu tenho uma relação muito grande, né? Sempre eu procuro ter do nosso grupo político. Agora, o Rodrigo Garcia é uma pessoa sensacional, sensacional. Você pode ver que ele, eu diria, ele é bem discreto, não é espalhafatoso, e tem mais. Hoje, e isso você é jovem vai saber. O que vale mais hoje é o caráter da pessoa. Eu já tive enormes dificuldades para me eleger, mas eu não mudei a minha postura nem a minha posição. Se eu disser que aquela cor é preta, é branca, é vermelha, é azul, eu não vou mudar. Eu não vou dizer hoje a minha cor é azul, amanhã a minha cor é vermelha. Eu não vou dizer isso, porque aí é o caráter da pessoa. Então isso é um aprendizado que nós todos temos. E o que a gente vê às vezes é lastimável, né? As pessoas mudando por interesse próprio, mudando de posição. É uma eleição que é diferente da de prefeito e vereador, que são muitas pessoas em que a gente precisa votar, né? Então, presidente, governador, senador, aí vem os deputados, né? Federal e estadual. Então, as pessoas às vezes ficam tão preocupadas em quem vai votar para presidente, governador, que acabam esquecendo, né, dos representantes de deputados e tal. E são esses que vão estar fazendo aquela coisa direta com as pessoas, que vão estar ali no dia a dia das pessoas. É o que o Dalton está falando. Pô, legal a gente escolher nosso presidente, nosso governador, mas quem vai estar junto com as pessoas, com a população, são os deputados, né, Dalton? Não, e tem uma coisa, Aline, que é bom você ter tocado nesse assunto, né, que é a questão do voto distrital. Uhum. O que acontece? Hoje não foi aprovado o voto distrital nem para vereador e nem para deputado. Você colocou uma questão importantíssima. É só você buscar, eu não estou criticando ninguém, nenhum deputado, nada, mas só você buscar a representação da Assembleia Legislativa. Eu não tenho esse número em percentuais aqui, mas é bom que as pessoas possam pensar nisso. Quantos deputados representam efetivamente a capital de São Paulo? São 12 milhões de habitantes. Então, muitas das vezes, se você tem um voto distrital para deputado, o que faz o deputado? Ele fecha uma região lá no interior e ele vai representar aquela região de X prefeituras e assim por diante. E no caso, se você escolher a cidade de São Paulo, você vai se fixar na cidade de São Paulo. Eu não vou citar o nome, mas você vai saber, e quem está nos assistindo vai saber. Teve uma deputada estadual, ela é excelente política, tá certo? Ela fez a petição para o impeachment da Dilma, certo? Então ela teve 2 milhões e 200 mil votos. Essa pessoa era para ser candidata a deputada estadual e se elegeu com 2 milhões e 200, ou era para ser senadora? Por quê? Ela se elegeu para deputado, para deputada, e aí, infelizmente, ela não representa as regiões que ela se elegeu. Só vou dizer no bairro onde eu nasci e me criei, que é Vila Mariana, que eu não sei aclimação. Ali na sexta zona eleitoral, ela teve 17 mil votos. Aí, tem um problema relacionado ao Estado. Ô, Dalton, eu falei, não, mas isso aí é com a deputada, liga lá para ela, vou te dar o telefone dela. Então, essa é uma anomalia, é um problema que tem no nosso sistema eleitoral. É por isso que eu falo, Aline, você quer representar a cidade de Tiradentes? Se você se eleger pela cidade de Tiradentes, você vai representar. Sim. Senão eu vou pegar no teu pé. E olha que ele pega no pé mesmo, viu, pessoal? Não é mentira, não. E o Dalton estava falando há pouco também sobre essa dificuldade que, às vezes, o município tem de fazer coisas, né, Dalton? Então, você sentiu nesse tempo que você estava na Câmara dificuldade, às vezes, de ter essa conversa com os deputados, com o Estado, para poder realizar mais coisas? Não, você tem todas as dificuldades do mundo. Todas. É aquela coisa que a gente costuma falar no popular, né? Ninguém vai querer pôr azeitona na minha empadinha. Então eu tenho que me virar. Sim. Você vai ter que se virar. Vou dar um exemplo muito simples. É um problema grave que nós temos na cidade de São Paulo. E você, Aline, eu tenho certeza que você assumindo uma situação política, e você bem claro, você se elegendo,
deputado, eu tenho certeza, pela tua vida, pela tua história, que você vai se empenhar nisso. Vou dar um exemplo, você pode até comentar. Hoje as concessionárias ligadas ao Estado, tá? Existe um contrato com a prefeitura, né? Elas vão fazer o serviço, tem que ser feito o serviço. Sabesp é a concessionária que mais arrebenta ruas na cidade de São Paulo. Depois vem a Enel. Enel teve uma luta enorme contra a Enel porque ela fez cobranças absurdas, ligado ao Estado. Depois você tem a CETESB menos, você tem a Comgás também. Essas concessionárias arrebentam e pelo contrato com a prefeitura, elas têm que fazer o serviço de reparação. Só que faz o serviço porco. E aí o que acontece? O munícipe não vai cobrar o deputado, porque ele não sabe quem votou, ele não tem contato na Assembleia, né? E aí sobra para quem? Para o vereador. Então, se eu tenho um deputado, uma deputada, agora eu prefiro falar, uma deputada, né, Aline Teixeira, eu vou falar, Aline, né, vai aí e cobra aí a Sabesp. Qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença de um vereador para um deputado nessa situação? É simples. O deputado, ele faz um ofício, um requerimento, e o poder que ele tem perante a concessionária que é do Estado é muito maior que o vereador. Então ele vai na tribuna, eu posso ir também, né? Só que o poder que o deputado tem em cima daquela concessionária ligada ao Estado é muito maior que o vereador. Eu até gostaria de ouvir você sobre esse assunto. Em relacionado a isso, que eu vejo que é a falta de planejamento, né, Dalton? Porque assim, a gente vê ali, já teve o recapeamento daquela rua, pô, o negócio tá lindo, maravilhoso, aí vem a Sabesp ou qualquer outro, e quebram tudo, e tinha acabado de fazer o recapeamento na rua, falou assim, poxa, mas não é possível. Se já sabia que ia ter isso, por que já não esperou um pouco para fazer, antes de vir quebrar tudo de novo? E é o que você falou, né? Aí tapa aquele buraco bem mal feito, com aquele remendo, e com o tempo aquilo vai virar um buracão, uma cratera, e aí as pessoas vão cobrar os vereadores do bairro, né? Os vereadores estão na região. Eu sei, sou filha de política, né, Dalton? Aliás, Dalton é grande amigo do meu pai também, do Ricardo Teixeira, e eu sei os BO que ele tem nesse... Porque assim, vem para ele, poxa, mas tem um buraco lá na rua e tal, não sei o que lá, porque é o vereador e tal, e as pessoas às vezes nem sabem que não é tão da competência do vereador aquilo, né? Porque tem, como o Dalton falou, que as próprias concessionárias já repararem aquele serviço, né, Dalton? Não, com certeza, você aí confirmou, né, aquilo que a gente vê, né, vê no dia a dia. Só que assim, a população ela não consegue entender, e quando você vai pedir o voto, por exemplo, eu vou pedir o voto para deputado estadual, eu falo, ó, a minha deputada estadual é a Aline Teixeira, tá certo? E aí, eu assumo a responsabilidade. Aí, por um motivo ou por outro, a pessoa não vota. Não vota. Aí, o que é que acontece? Quando tiver qualquer demanda do governo do Estado, a pessoa vota para você. Eu falei, então, vocês não elegeram a minha deputada e o que eu posso fazer o quê? Eu sofro mais. Vou falar da cidade de Tiradentes, por exemplo. Tem enormes ainda problemas lá. Tem o problema até que pode ser do município, mas o Estado também pode contribuir, né? É questão de canalização de água e esgoto, né? A questão de instalação, por exemplo, coisa simples, que é colocação de caixa d'água, porque lá, Aline, você sabe, né, porque você conhece também, tão bem quanto eu, né, eu posso até conhecer um pouco mais, porque eu tenho mais tempo que eu ando ali, né, mas as construções irregulares são muitas. Né? Então você tem no censo, por exemplo, 200 mil habitantes, mas na realidade você tem 300 mil. Então, porque a pessoa construiu, mesmo que com alvenaria, uma casa, porque não tem onde morar, então ela não vai receber uma assistência da Sabesp, Caixa d'Água, e a Sabesp, eu quero dizer que é uma excelente empresa, tá? Eu citei um problema que é falta de planejamento, às vezes não é nem como da empresa, né? Que é essa comunicação. A Sabesp terceiriza também o serviço. Eu não estou querendo criticar a diretoria da Sabesp, nada, porque a Sabesp é fora de série. Mas os terceirizados não fazem o serviço de acordo. E toca você correr atrás do prejuízo. Sim. Então, na cidade de Tiradentes, tem muitos serviços relacionados ao Estado, né? Que aí tem que ter, e não tem representação na Assembleia Legislativa, e eu falo de cadeira, 24 anos,
eu sofri muito por falta dessa representação. Por isso que toda eleição, assim, a gente reclama e fala. E dessa vez eu vou reclamar para você. Se eleja, por favor. Ô, Dalton, quando você fala não teve representação, então, nesses 24 anos que você está na vida pública, não teve nenhum deputado, assim, só para o pessoal, quer entender no português básico mesmo, não teve nenhum deputado que fez algo pela região, ou teve alguém que fez alguma coisa, porque também a gente pode falar bem quando precisa, né? Assim, como é que foi isso? Nunca teve ninguém representando de fato a cidade de Tiradentes? Não, a verdade é assim, né? Quando eu falo representante, é de corpo, né? É in loco, de corpo, de alma, de coração. Eu posso não ter todos os votos que eu gostaria de ter na cidade de Tiradentes, mas se você perguntar lá, quem é o Dalton Silvano, todo mundo vai dizer. Isso é verdade. Por um motivo ou por outro, não votaram em mim. Por um motivo ou por outro. E eu sei os motivos, mas eu não vou dizer aqui. Por uma questão de elegância. Sim. Elegância, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Né? Que eu fui sempre um bom aluno de português, aliás, tive uma boa professora. Então, eu costumava muito brincar na Câmara. Então, a pessoa não sabe quem é o deputado. Pode fazer uma pesquisa. Quem é o deputado estadual que representa a cidade de Tiradentes? Não tem. Agora, você pergunta qual foi o vereador. Porque ali é assim, né? É um povo muito humilde, né? É uma coisa que eu fiquei muito triste, né? Eu estou na suplência, devo voltar na Câmara o ano que vem, mas Deus faz as coisas, né? Eu tenho muita fé nisso, mas eu me dediquei, né, assim, de corpo, de alma e de coração. E uma das tristezas, por isso eu peço ajuda, muito para alguém que é ligado ao Estado, muito, inclusive, né, o próprio Ricardo Teixeira, vereador, você que é uma líder comunitária, que tem uma atuação grande, de pôr um bom prato lá na cidade de Tiradentes, de pôr um poupa-tempo, que aliás, em breve, né, Aline, eu quero até que, né, nós vamos dar uma notícia boa, que nós tivemos uma conquista legal, né, tudo bem, né, e não conseguir resolver essas coisas, né? Porque às vezes do ponto de vista da representação é difícil. E é muito interessante, né? Porque a gente sabe que tem no governo do estado está entregando bastante poupa-tempo em cidade do interior. A gente tem, eu não tenho os dados agora, mas tem muitos poupa-tempos sendo entregues. E por que não na cidade de Tiradentes? Isso é um projeto, sim, que dá para a gente pensar, né, Dalton, e até todas essas ideias, porque é isso, gente. A pessoa só sabe o que acontece na região estando lá, conversando com as pessoas, entendendo a necessidade daquele lugar. Não adianta você esperar de alguém que nunca foi lá que a pessoa vai resolver os problemas ou pelo menos vai entender as necessidades daquelas pessoas. E o Dalton é esse cara que aí 24 anos já trabalhando pela cidade de Tiradentes e tem muitas ideias e muitas vezes foram barradas ou não conseguiu se concretizar por não ter essa representatividade, que é o que ele fala, né? Aí o pessoal vai falar com ele, fala assim, pô, Dalton, e aí? Pô, mas não sou eu, né? Se você não votou lá naquele deputado, naquela deputada que eu estava ali junto, que eu tinha um contato, porque é isso, é o contato, né? E aí, de repente, não consegue fazer as coisas acontecerem. E vou dizer mais, eu estou falando da cidade de Tiradentes, até porque a pauta, né, ela foi assim um convite que foi feito especificamente, mas eu quero falar a mesma coisa nas regiões aonde eu moro, tá? Que é Cambuci, Vila Mariana, Aclimação, né, Ipiranga. Se você falar, antigamente tinha o Gianotti. Pô, o Gianotti todo mundo conhecia. É, né? Miguel Teres, que aí também é da época de Dom Pedro II, mas é muito tempo, a gente brinca, né, para mostrar a nossa longevidade e tal. Mas não tem, Aline. Não. E, por exemplo, vou falar, Tiradentes é um formato de ruas e tal, mas lá no Cambuci, né, Vila Mariana, Aclimação, vou dar um exemplo da Rua Muniz de Souza. Nós conseguimos um recapeamento, passou 2, 3 meses, arrebentaram toda a Rua Muniz de Souza. É isso. Pô, vereador, aí eu falei, então, é a Sabesp, né? E aí toca sair correndo atrás. Aí eu falei, pede para a deputada. Oh, legal, ela é super legal. Teve 17 mil votos aqui, né? Por conta de aparecer na mídia. Parabéns, mas essa questão é federal. Agora eu vou falar, mudar um pouco, e você vai me dizer. Por exemplo, na Zona Sul. Se você perguntar qual é o deputado estadual, todo mundo vai saber que já tem lá o deputado estadual.
né? Não vou nem falar o nome aqui por uma questão de ética. O federal até vou falar, que é o Alexandre Leite. Você vai falar lá, o vereador é o Milton Leite. Sim. É o Milton Leite, você já sabe. E cada região, e eu respeito muito a questão da regionalização. Eu respeito muito, embora o deputado seja do estado inteiro, você trabalha institucionalmente. Mas eu ainda acredito na representação distrital, lógico, um distrito maior, não só na cidade de Tiradentes, mas Guaianazes. Né? Pegar aquela região também, né, Dalton? Ou escolher, eu vou falar aqui uma palavra que eu sempre falo, eu oligopolizei, ou seja, é como se eu pegasse poucas empresas, né? Que é oligopólio, uma empresa monopólio, né? Certo. Eu oligopolizei o meu mandato. Eu escolhi meia dúzia de bairros e uma região minha, que é o município da Mariana, e a cidade de Tiradentes. Uma vez me perguntaram, Dal, tem um problema no Morumbi. Eu falei, não vou. Agora, se for institucional, eu vou. Sim. Mas cuidar de coisas de bairro, de vereador, não vou. Então, eu acho que se você, né, que é gente nova na política, né, eu tenho muita fé. Eu também já fui novo, né? Aonde está, estive, aonde estou, estará. Então você pode cumprir esse papel importantíssimo pela tua liderança. Eu agradeço da tua confiança, é um papo muito gostoso. Queria agradecer sua presença hoje, está chegando ao fim, mais um podcast Pode Vir, com esse cara fantástico que é o Dalton Silvano, 6 mandatos por São Paulo, 24 anos de vida pública, muita coisa para falar. A gente já estava batendo papo antes também. E queria agradecer, Dalton, por ter tirado esse tempinho para vir aqui conversar com a gente e explicar um pouquinho também para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, que às vezes não depende só de uma pessoa, né? Que nunca é uma pessoa só, né? Tem que ter os braços, né, dentro da política. Não é um cara que vai fazer tudo. É a gente conseguir ter essa parceria e amizade e respeito sempre para que a gente possa cada vez mais fazer melhor por São Paulo e para todas as pessoas, não só da região da cidade de Tiradentes, mas de outros lugares também, né? Obrigada, viu, Dalton? Aline, eu agradeço, né? Em primeiro lugar, o convite de eu poder aqui me manifestar e conversar com você, né? Que é uma jovem, né? Uma jovem que tem uma boa experiência, uma grande experiência, né? Na questão da sociedade, né? Da comunidade, na questão de você representar, né, na defesa das mulheres, né, dos direitos humanos, que hoje, né, nós estamos vivendo um momento muito, eu diria, difícil, né, muito materialista, né. Eu vou citar assim um exemplo, né, hoje em dia as pessoas pegam e não se comunicam mais, não conversam mais, né? Até por conta da evolução tecnológica das redes sociais. As pessoas se manifestam muito através das redes sociais. Eu gosto de escrever, eu prefiro escrever, né? Se eu tiver que te mandar um boa noite, eu prefiro escrever boa noite ao invés de te mandar uma figurinha lá. Uma figurinha, mas é normal porque você quer ter um contato muito maior, mas às vezes você precisa ter um pouco de afetividade. Uhum. E o nosso povo precisa de um pouco de carinho. E você, Aline, né, eu vou falar à vontade. Além de ser uma jovem, uma pessoa que tem uma liderança, né, pode ser a voz não só da cidade de Tiradentes. Você tem que ter a voz, tem que ter a alma e o coração, ou seja, você tem que gostar de fazer. Cada conquista que você tiver, Aline, você vai sentir no teu coração aquela alegria exuberante, né? Então é isso que eu quero deixar aqui nesse podcast, pode vir e eu vim, né? E é muito legal, eu quero deixar para as pessoas que estão vendo, né? Para prestar mais atenção em você, né? Aquilo que você tem no teu interior, Aline, né? Aquilo que você pode oferecer para a nossa sociedade paulista e paulistana, né? E é isso que eu quero deixar nessa mensagem e te desejar toda a sorte do mundo e pode contar comigo, né? E pode voltar, viu, Dalton? Pode vir. É isso aí, gente. Muito obrigado por todos que nos assistiram até agora e até o próximo podcast Pode Vir. Beijo!